valor de uma vida. Abra as vossas Bíblias, livro de Marcos, capítulo 3, versículo 1 até o 6. Capítulo 3, versículo 1 até o 6, que diz assim a palavra do Senhor: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirada, ou em outra tradução, seca, e estava observando se curaria no sábado, para que o acusassem. E disse o homem que tinha a mão mirada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar ou dar vida? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Pensa no culto. De que maneira você quer sair hoje do culto, pastor? Não com pensamento para matar alguém. Não seco como eu entrei. Pastor, hoje nós vamos aprender o valor de uma vida. Você sabe o valor de uma vida? Todo mundo sabe, pastor. Aquele versículo na cabeça é de cor e salteado. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Ok, mas quantas vezes você tem trocado o mundo inteiro por uma vida? Quantas vezes você tem trocado as coisas desse mundo por uma vida? Quantas vezes você tem trocado as coisas de Deus pelas coisas desse mundo? Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. E você está trocando as coisas de Deus por quanto? Me diz quanto? E esse quanto vai levar você para onde? Para o céu você não vai entrar. Você pode ser podre de rico, no céu tu não entra. Você pode ser calçado, você pode ter patrimônio, você pode ter um título, um nome, você pode ter uma referência, família real, você pode ser o que quiser. No céu só vai entrar quem é dependente de Deus. E a Bíblia é bem enfática. É mais fácil um homem, mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Pastor, qual é o valor de uma vida? O Evangelho de Marcos nos traz aqui, esse estudo, o valor de uma vida. E há dois tipos de religião no mundo. Há dois tipos: a religião da vida e a religião da morte. Pastor, quem sabe aqui dentro tem pessoas que participam da religião da morte? Eu espero que não. Mas quem sabe aqui dentro tem muitos, a maioria talvez 100% eu creio, que participa da religião da vida. Qual é a religião da vida? É aquela religião que serve a Cristo. E a religião da morte é a religião que serve os fariseus. Pastor, quando eu vejo isso, eu vejo que a primeira tem como finalidade adorar a Deus e salvar o homem. A segunda religião é a prisioneira dos ritos e escraviza as pessoas. É aquela religião que depende do legalismo, não sai do legalismo, não sai do tradicionalismo. Essa pessoa nunca vai abrir mão para salvar uma pessoa por causa do tradicionalismo. Essa religião que existia naquela época, no tempo de Jesus, imagina hoje. Pastor, quando nós aprendemos a palavra de Deus, essa segunda, ela centraliza-se em regras humanas, oprime os aflitos. O escritor diz que, olha aqui, que para os fariseus a religião era um ritual que consistia em obedecer certas leis e normas, e para Jesus a religião era servir a Deus e ao próximo. Você está servindo a quem? Quando pensa no teu próximo, misericórdia. Quando pensa no teu irmão, não, Senhor. Agora quando pensa em você, aí sim. Pensou no próximo, pensou, aí é prejuízo, é dinheiro jogado fora. Pois é, mas quando você está lá com a corda no pescoço, praticamente, está lá no fundo de uma cama, está lá sofrendo dificuldade, quem é que tu chama? As irmãzinhas do círculo de oração.
Os irmãozinhos lá, ei, ora, porque senão eu vou, e eu nem sei para onde eu estou indo. Mas quando você está bem, a tua religião é a religião da morte, não é a religião da vida. Porque a religião da vida é aquela que ama o próximo como a ti mesmo. A religião da vida, pastor, é aquela que serve a Deus em primeiro lugar, não a você em primeiro lugar, não a eu em primeiro lugar. Jesus nos ensina sobre a verdadeira religião. A palavra religião vem de religare. Alguém posta algo lá nas páginas sociais, não sabe nem o que está postando, dizendo que a religião é uma coisa que não leva para o céu. Irmão, a religião foi criada por Deus para religar o homem com Deus. Quem é a ligação? Jesus. Foi Ele que ligou o homem de volta a Deus. Ele é a verdadeira religião. Agora eu vejo algo interessante, que Jesus nos ensina a verdadeira religião, a religião da vida. Pastor, ela tinha 3 compromissos fundamentais no ministério. O primeiro, qual que era o compromisso da religião, pastor? O compromisso no ministério de uma pessoa é, primeiro, ir à casa do Senhor. Se tem uma coisa que as pessoas têm perdido a vontade hoje, é de ir na casa do Senhor, é de estar na casa do Senhor. Pastor, aonde me dá lucro, lá eu estarei, mas aonde não vejo, ali eu não faço pouco caso. Por quê, pastor? Na casa do Senhor muitas das vezes não te dá lucro, porque você não tem fé. Aqui é lugar de pessoas que têm fé. Aqui você só enxerga se tiver fé. Aqui você só entende se tiver fé. Aqui só tem milagre se tu tiver fé. Aqui só tem libertação se tu tiver fé. Se creres, verás a glória de Deus. Se tu não crer, never, não acontecerá nada e você sairá daqui pior do que entrou. Glória a Deus. A verdadeira religião, primeira característica é você ir à casa do Senhor. E nós vemos que Jesus, ele tinha o costume de ir à sinagoga. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus chegando a Nazaré num dia de sábado. Pastor, onde é que ele foi? Ele foi visitar, ele foi para a praia, ele foi fazer um monte de coisa, meu Senhor. Ele chegou no dia de sábado, que era dia de ir à casa do Senhor. Ele foi para a sinagoga cultuar. Tem gente que chega final de semana, não vê a hora de chegar final de semana para escapar. Quando vão para o Brasil, não vê a hora de escapar. Irmão, você deveria ir para a casa do Senhor. Aqui está o teu socorro. Aqui estão os teus irmãos. Ai, não consigo, não gosto dos irmãos na casa do Senhor. Vai gostar dos teus inimigos lá fora. Não estou falando para você ter inimizade lá fora, mas a Bíblia diz que os teus irmãos estão aqui dentro. Um dia Jesus estava pregando e chegou alguém lá fora. Olha, tua mãe e os teus irmãos estão aqui fora e querem falar contigo. Jesus falou bem assim: os meus irmãos e a minha mãe está aqui. A minha família está aqui. Tem gente que não gosta de participar da família, não consegue conviver em família, então fica sozinho lá fora. Só para de reclamar, para de murmurar. Ei, assuma o que você escolheu. Assuma o que você escolheu. Escolheu ficar sozinho? Escolheu sair da casa do Senhor? Escolheu. Então colhe o que plantou. Agora a porta da casa do Senhor está aberta. A hora que quiser voltar, volte. Deus não vai sair do lugar para ir atrás de rebelde, para ir atrás de filho pródigo do Senhor. Deus espera aqui. A hora que você mudar, a hora que você começar a cheirar cheiro de porco, a hora que você começar a ter vontade de comer bolotas dos porcos, a hora que tu ouviu o fazendeiro dizer bem assim: o porco tem mais valor do que você, aí você vai pensar assim: na casa do pai eu tinha muitas farturas. Então levanta e volta. Pastor, quando eu olho para Jesus, ele nos ensina que ele estava assíduo na casa do Senhor, ele era assíduo à casa de Deus. Hoje ele está no meio da sua igreja. O Senhor Jesus está aqui, ó. Ele está aí do teu lado, ele está aí te tocando, ele está aqui te curando, ele está aqui trazendo resposta para você. Se você ainda não entendeu, se você ainda não percebeu, comece a olhar pelos olhos da fé. Jesus está aqui. Jesus
pé por quê, pastor? Falta fé, mas Jesus está aqui. Aqui é a casa dele. Oh Espírito Santo, Ele prometeu estar presente no meio do seu povo. Em Mateus capítulo 26, Mateus 28 e 20 diz bem assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Até quando, pastor? Até a consumação do céu. Aqui na terra. E depois, pastor? Depois, eternamente lá no céu. Temos uma promessa. Não estamos sozinhos. Ficamos sozinhos porque nós escolhemos, mas não estamos sozinhos. Pastor, outra coisa que nós aprendemos aqui, os compromissos fundamentais em seu ministério. Aqui é o segundo compromisso. Além de ir à casa do Senhor, era um compromisso que ele viu gente na casa do Senhor, gente mirada. Jesus foi a casa, estou falando de Jesus. Tem muita gente hoje fazendo o papel de Jesus. Tem muita gente chegando na casa do Senhor e procurando sequidão na vida dos seus irmãos, procurando defeito na vida dos seus irmãos, procurando falhas na vida dos seus irmãos. Pastor, só quem pode revelar a falha, só quem pode dizer que você tem falha é Jesus e a sua palavra. O homem, ele é falho. Mas o fariseu, ele era santo. O fariseu gostava de olhar o cisco no olho do seu companheiro, mas não enxergava a trave que estava no olho dele. Quando nós aprendemos acerca de religião, nós vimos que ele viu gente mirada naquele culto. Em todos os cultos ele via gente mirada. O que é gente mirada, pastor? Seca. Pastor, havia um homem doente, encolhido, machucado pela vida, com a mão direita seca naquela sinagoga. Quando falamos de um homem machucado, um homem com a mão direita seca, pastor, mão direita, mão direita. Tem alguém que diz, esse lá é o meu braço direito, esse aqui é o meu braço direito, isso aqui pois é algo principal, é algo responsável, é aquilo que você conta, pastor. Pastor, o braço, mão, sinônimo de trabalho, mão, sinônimo de trabalho, é com as tuas mãos que tu ganha o pão de cada dia. Pastor, braço direito é o que sustenta a mão, é o que te dá força. Agora você vê uma pessoa com a mão direita mirada. Pastor, mas ela estava na igreja. Sim, lugar de pessoas miradas é aqui, porque é aqui que você encontra Deus. Lugar de pessoa mirada não é em casa. Lugar de pessoa mirada não é emburrado na caverna. Lugar de pessoa mirada não é lá fora. Lugar de pessoa mirada é aqui. E Jesus, nesse culto, ele enxergou as pessoas miradas. E naquele dia olhou e viu um homem com a mão direita mirada. Quem sabe as pessoas não enxergaram, as pessoas não enxergam o teu problema. Muitas das vezes você disfarça bem disfarçado, entendeu? Você chega na igreja sorrindo, você chega na igreja alegre, ninguém enxerga a tua mão mirada, porque a tua mão está aqui escondidinha, você disfarça bem. Porém Jesus consegue enxergar o do lado de fora e consegue enxergar o oculto e o escondido. Aquilo que o homem não enxerga, Jesus enxerga. Aquilo que o homem não vê, Jesus vê, e ele revela e diz: levanta-te, põe de pé e estende o que tu tens escondido. Glória a Deus. Jesus enxergou aquilo que o homem não conseguia enxergar. Jesus vê aquilo que o homem não consegue ver. Jesus via no meio das pessoas uma pessoa que estava com problema, uma pessoa que estava com dificuldade, mas essa pessoa estava na igreja, essa pessoa estava ali, ela só estava esperando o tempo dela. É hoje que eu vou voltar para casa com o meu milagre, é hoje que eu vou voltar para casa com a minha bênção. Não foi hoje, então vai ser no próximo culto, mas eu vou, não vou ficar em casa não. Eu vou porque lá é o lugar da bênção, eu vou porque a palavra de Deus está lá, eu vou porque o alimento está lá, a vitória está lá, a congregação está lá, e o Pai está lá. Ele vai me enxergar. Se já não me enxergou, ele está me testando. Agora eu vejo algo interessante. Possivelmente aquele homem foi trazido pelos próprios fariseus com o objetivo de o acusarem. Você traz alguém para a igreja? Traga, pastor.
Qual o objetivo? Salvar ou ficar apontando os defeitos dessa pessoa? Pastor, mas a pessoa não se libertou ainda. E daí deixa Deus libertar essa pessoa. O teu trabalho é trazer eles para a igreja. Pastor, mas misericórdia, tem que deixar Deus trabalhar. A palavra ela vai. Deixa Deus trabalhar. Tem pessoas que não gostam quando Deus fala, mas as pessoas miradas, os aleijados, eles ficam ali na frente de Deus. Eles recebem a palavra dói, mas eles estão ali. Ó. Você sabe num culto aonde Jesus foi levado para diante de, eu sempre falo essa passagem, foi levado diante de Jesus uma mulher que foi pegada em adultério. Ah, pastor, a lei de Moisés manda apedrejar, ok. Jesus começou a interpretar a lei como ele escreveu. Pensa num culto que esvaziou durante o culto. Às vezes a gente fica preocupado que no próximo culto fulano não vai vir mais, por quê? Porque a palavra foi direto da ferida. Pois é, a palavra ela cura, só que arde um pouquinho. Mas com Jesus aconteceu bem pior. Com Jesus o povo foi bem descarado mesmo. Os santinhos, os doutores, eles saíram na hora do culto, na hora da pregação. Pensa quando você está pregando e começar a levantar as pessoas e sair. Não gostei da palavra. Não gostei da palavra. E foi esvaziando aquele culto. Foi saindo, foi embora. Vai. Sabe quem ficou diante de Jesus? O acusado, aquele que eles queriam matar. Então qual era o pensamento daquele povo? Eles iam naquele culto para quê? Para ter gostinho de matar. E Jesus não, eu vim para dar vida. Primeira coisa que Jesus falou: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Vai lá, levanta aí e atira a pedra. Tem gente que gosta de atirar a pedra, mas não olha hoje sem enxergar no espelho. Atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. É melhor porque ele revelou a palavra, coisa que pensava que ele não sabia. É melhor nós sair definindo, ou nós se arrependemos ou nós sair definindo, porque se ele começa a abrir a boca, aquilo que eu tenho escondido, que nem minha esposa sabe, ele vai revelar aqui diante de todo mundo. Aquilo que eu tenho escondido, que nem meus pais sabem, ele vai revelar aqui ó, diante de todo mundo. Então, vaza ou te arrepende. Agora aquela mulher que estava sendo acusada, ela disse: não, eu não pequei sim, eu adulterei sim, mas estou aqui. Estou aqui para, ou me mata, ou me dá vida. Não, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus terminou aquele culto, irmã Marivone, só com uma pessoa, mas uma alma vale mais do que uma multidão que só atrapalha, do que um amontoado de murmuradores, um amontoado de serpentes, uma alma arrependida. O gadareno, ele depois de liberto, ele evangelizou 10 cidades sozinho, mas se dependesse dos discípulos, não chega perto. Senhor, misericórdia, o Senhor não está, Jesus não vai lá, Jesus não vai lá, Jesus vai lá, sai dele, pronto, saiu, e aí o gadareno foi evangelizar, coisa que os discípulos não estavam fazendo ainda. Cuidado, às vezes as pessoas que você pensa que tem defeito estão trabalhando mais que você, que se acha um santo. Presta bem atenção para que tipo de culto você está tendo hoje, culto de morte ou culto de vida. Pastor, quando eu vejo aqui o melhor que ele tinha estava seco, a mão principal de trabalho, pastor, ela estava seca. No teu casamento, muitas das vezes o principal está seco. No teu ministério, o principal está seco. Na tua família, o principal está seco. Na tua saúde, o principal está seco. O melhor que você tem, muitas das vezes, está seco. E Jesus está vendo isso. Mas ele estava lá, na casa do Senhor. Assim como Jesus não perdia um culto. Jesus ia para falar a palavra e com problema ia para ouvir a palavra. Pastor, quando eu vejo algo interessante, olha só,
hoje no meio da congregação, gente com deformidades físicas, emocionais e morais, gente que carrega o peso dos traumas e das avassaladoras deficiências. Não consigo superar isso aqui, não consigo vencer isso aqui, não consigo ter mais vida nisso daqui, não consigo mais restaurar isso daqui. Está seco, está secando. Talvez quando começa a secar você não nota, você olha assim, está tudo bem, estou lindo, né? Mas daqui a pouco você olha, está rugando, daqui a pouco você olha, não consegue mais, estou perdendo a agilidade. Gente, vou falar uma coisa para vocês agora, irmãos. Talvez você pode ter gente aqui que esteja com esse sintoma, sabe? Que quando você orava, quando você chorava, quando você era usado por Deus, e hoje, pastor, não sei, está seco, eu não consigo mais, eu nem enxergo mais, não consigo mais, parece que eu não dependo mais, quero dar lição de moral no povo, mas não consegue mais orar. Quer dar uma de conselheiro, conselheira, mas não consegue orar. Falou em orar, se arrepia todo. Falou em orar, meu Deus do céu, bate a canseira, eu não consigo, meu Pai do céu, tenho que dormir cedo. Está seco a tua vida, secou. E a tua vida de oração seca, não consegue fazer nada, a não ser barulho. Cuidado. Pastor, olha só que interessante, terceiro ponto, ele viu gente cética, além de ele ver naquele culto gente mirada, gente seca, ele viu naquele culto gente cética. O que é gente cética? Ali estavam os escribas, fariseus, observando quem, pastor? Observando Jesus. Iam para o culto para observar Jesus. Ele ia trazer a palavra, vamos seguir Jesus, vamos observar Jesus. Pastor, esses fiscais da vida alheia existem também nos dias de hoje. Vão para a igreja só para observar. Quem é que vai cantar? Vamos observar. Quem é que vai pregar? Vamos observar. Grava aí para ver depois a gente se errou ou não errou. Ei, estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia. Gente cética tinha naquele culto, e olha que era Jesus que estava naquele culto em pessoa. Pastor, olha que interessante, aqui eu vejo algo interessante. Esse fosse o fim de encontrar um motivo para acusá-lo. Vamos ver no que ele vai errar, vamos ver nesse culto no que ele vai errar, porque o que ele era vai ser comentário lá em casa, porque nós vamos passar a noite inteira comentando sobre o que Jesus errou na mensagem. E se for um erro grotesco, nós vamos pegar Jesus logo na porta, e o caldo vai engrossar. Irmãos, eu estou pregando Bíblia, Mateus capítulo 3, está lá. Eu não tenho medo de pregar a Bíblia, entendeu? Não tenho medo de falar a verdade, fui chamado para falar a verdade, não tenho compromisso com ninguém, a não ser com Deus. Olha só que interessante, eles eram detetives e não seguidores de Jesus. Detetive só vão para ver se dá certo, só vão para ver se tem alguma coisa que a gente possa acusar. Eram acusadores e não adoradores. Você sabe quando o acusador começa a adorar? Olha a oração do acusador. Oh Deus, orava consigo mesmo. Oh Deus, tu sabes que eu não sou como os demais, eu sou diferente, eu tenho uma unção. Não sou como os demais, e principalmente esse camarada aqui, tem a vida cheia de falha, publicano, ladrão. Não sou como os demais. Lá na eternidade, sabe quem é que estava no seio de Abraão? Sabe? Fariseu e publicano. Isso. Sabe quem é que estava no seio de Abraão? O cara que estava sendo humilhado ali, o problemático ali. Sabe quem é que estava lá no lugar do tormento? O cara que estava aqui, ó papai. Quantas vezes você viram pessoas fazendo esse tipo de cena, e hoje, pastor, não estão mais na presença do Senhor?
Pastor, se estivesse realmente na presença do Senhor, estariam até hoje na casa do Senhor. Mas tiveram vida de aparência, queriam mostrar aquilo que eles nunca tiveram, enganaram a muitos. Mas quem está balizado na palavra não é enganado. Por quê, pastor? Porque a palavra, ela revela o Deus que você está servindo. A palavra não engana os seus escolhidos. Tu pode enganar aqueles que não têm compromisso com a palavra, mas aqueles que têm compromisso com a palavra, tu não engana. Mais cedo ou mais tarde a tua máscara vai cair. Pastor, quando eu vejo naquele culto, ele viu gente cética, eram acusadores e não adoradores. Eles não estavam na sinagoga para adorar a Deus, nem para aprender a palavra de Deus. Eles tinham um objetivo, eles estavam na sinagoga para buscar a Deus, nem para ajudar o próximo. Eles foram à casa de Deus para criticar e acusar, em vez de alegrar-se com a libertação dos cativos. Eles chegaram na casa do Senhor com um objetivo: vamos ver aonde que o mestre vai errar, vamos ver se o mestre vai agora de novo curar no sábado, libertar no sábado. Pastor, tocou no sábado, arrumou confusão com os santos. Pastor, o sábado, quem é Senhor do sábado é Deus. Deus fez o sábado para beneficiar o homem, não para o homem ser escravo do sábado. Os fariseus fizeram, e até hoje eles são escravos do sábado. Mas Jesus disse: o sábado é para a minha adoração, o sábado é para o teu descanso. Pastor, onde é que tu tem colocado o teu sábado? Onde é que tu tem colocado o teu dia de adoração? Aonde tu tem depositado o teu dia que deveria ser apresentado para o Senhor? Você tem vendido, você tem negociado, você tem trocado. Cuidado. Quando eu vejo os fariseus, muitos vão à igreja e saem libertos, salvos e perdoados. Outros vão sem e saem pior, mais duros e mais culpados do que entraram. Por quê? Porque a Bíblia diz: se não está por nós, é contra nós. Outra coisa que a palavra nos ensina também é que na casa do Senhor é lugar de ensino. Jesus não saía da casa do Senhor, Jesus não saía da sinagoga. Pastor, aquele homem com a mão mirada também não saía, irmã Cláudia, da casa do Senhor. Estava com a mão mirada, estava com problema, estava, mas ele queria buscar a palavra do Senhor, porque ela é a única que não passará, ela é a única que permanece. Você pode confiar no teu dinheiro até acabar, você pode confiar nos teus amigos até ele pisar no teu dedo, você pode confiar no teu emprego até você ficar desempregado. Agora na palavra você confia, tanto empregado ou não estando empregado, ela permanece para sempre. Ela te sustenta, ela é luz, ela é pão, ela é guia, ela é socorro, ela é água viva. Pastor, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E eles estavam na casa do Senhor. Casa do Senhor é lugar de ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus. Muitos têm transformado a casa do Senhor numa escola de samba, carnaval, uma boate. Pastor, casa de Deus é lugar de oração, casa de Deus é lugar da palavra de Deus e pronto. Glória a Deus. Agora eu vejo algo interessante, que Jesus veio ao mundo para pregar o Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. O que é boas novas, pastor? Céu. Pastor, para nós entrar no céu, nós temos que ter a nossa vida reta diante da palavra do Senhor. Jesus, ele veio para pregar o Evangelho. Ele chama a si mesmo de mestre. Ele diz: eu sou mestre, pastor. Olha só que interessante, pastor. Ainda ele tinha um alto conceito da Escritura. Ele dizia: a palavra é a verdade. Ainda nós vemos um versículo que diz assim: aí conhecereis a verdade vos libertará. Olha só que interessante, João 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer ter uma vida santa? Estuda a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Viva a palavra. Pastor, eu não tenho tempo para a palavra. Tudo não tem tempo para Deus, tudo tem tempo para nada.
Não tenho tempo para a palavra. As coisas que envolvem a palavra é sempre deixada relaxadamente. Pois é, você sabe quem é a palavra? João 10:10 diz, João 1:1 diz bem assim, ó, no princípio é o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, verbo, palavra. Deixa a palavra de lado, você está automaticamente deixando Deus de lado. É verdade. Brinca com a palavra, você está brincando com Deus. Relaxe com a palavra, você está relaxando com Deus. Afaste-se da palavra, você está se afastando de Deus. E não adianta você estar bem arrumadinho, não adianta você frequentar a igreja, não adianta você postar versículo bíblico, não adianta você estar longe do próprio Deus. Você usa a palavra dele, mas não tem contato com ele. Você é um interesseiro. Existia tanta gente seguindo a Jesus com essa atitude. Seguiam hoje, nós já estudamos aqui nas terças-feiras, seguiam a Jesus por causa do quê? Por causa que amava ele? Não, por causa dos milagres, irmão Sérgio, que ele dá. Aí é legal. Quantas pessoas procuram você por causa das coisas que você tem? Interesseiro. Entendeu? Interesseiros. Mas quantas vezes você procura Deus? Por que tu procura Deus? Para fazer a obra dele ou para querer as coisas dele? Quantas coisas você pediu para Deus e quantas coisas você prometeu para Deus e não fez até agora? Pois é, interesseiro. Eu não me preocupo com isso, mas naquele dia tudo estará exposto lá, registrado. E aí, pastor, olha o que nós vemos aqui. Ele também é espírito de vida. A palavra é espírito de vida. A palavra também, irmã, ela diz aqui, ó, ela testifica sobre Jesus. Quer conhecer Jesus? Conheça a palavra. Quer conhecer o céu? Estude a palavra. Quer ter intimidade com Deus? Se apegue na palavra. Quer ter livramento? Pegue a palavra. Quer identificar os inimigos? Estuda a palavra. Quer ser forte? Estude a palavra. Glória a Deus. Quer ter sabedoria? Te apegue na palavra. Aleluia. Quer andar na luz? Palavra. Quer estar bem alimentado? Palavra. Quer ser feliz? Palavra. Quer ter Deus? Palavra. Glória a Deus. Pastor, eu acho interessante que a palavra de Deus testifica de Jesus. Ela liberta. Mais uma vez, Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum com um propósito. Qual era o propósito dele? Fazer show? Não, pastor. Conversar com o diabo? Não, pastor. Qual era o propósito de Jesus? Lucas capítulo 6, versículo 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Ensinando. Você precisa sair do culto aprendendo alguma coisa, senão esse culto não vale nada, pastor. Ensinando, pastor, mas olha ali, o próximo versículo diz assim, ó, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirada. E aconteceu que num sábado, em outro sábado, quem entrou na sinagoga e estava ensinando. Sempre, irmã Rosângela, que alguém se coloca à disposição, irmão João, para ensinar a verdade, sempre vai se levantar a oposição para querer dizer, não vai muito longe. Satanás tem se levantado contra os cultos de ensino. Satanás tem se levantado contra o ensino na igreja, mas quem gosta de ensino tem permanecido de pé, tem se sustentado. Não são Marias vai com as outras, não participam de más conversações, eles têm palavra de Deus e não tem tempo para ficar falando outras coisas, porque eles, o desejo deles é palavra. Agora eu vejo algo interessante aqui na palavra do Senhor. Eu vejo aqui, ó, que o terceiro ponto ainda era socorrer aos necessitados. Olha só que interessante, quanto vale a vida de uma pessoa para os fariseus? O texto nos mostra que os fariseus não valorizavam a vida humana.
O texto nos mostra que os fariseus, eles desprezavam a vida humana. Pastor, quais são as atitudes? Em primeiro lugar, eles davam mais valor aos rituais do que à vida humana. Capítulo 3, versículo 2. E estavam observando se o curaria no sábado. É sábado hoje, vamos para o culto, Jesus vai estar lá, vamos lá só para ver se Jesus vai curar. Se Jesus curou, isso, rapaz, se tocar nesse assunto vai dar problema. Se falar sobre isso aqui vai dar problema. Se falar... E Jesus naquele dia curou. Todo sábado Jesus curava. Todo sábado Jesus tinha um problema. Pastor, olha só que interessante. Jesus já havia ensinado que o sábado fora criado por causa do homem. E que ele era o Senhor do sábado. Capítulo 2 e 28 nós já aprendemos no estudo passado. Mas os fariseus se importavam mais com as tradições do que com a vida humana. Os fariseus, irmã Cleonice, não viram o homem necessitado. Quem vai para a casa do Senhor para ver problema na vida dos outros, nunca vai enxergar a pessoa como necessitado, e sim a pessoa como um problema. Nunca vai ver a pessoa com os olhos de misericórdia, sim, com uma pessoa que, meu Deus do céu, que escândalo, olha só aquela igreja, está com aquela pessoa, meu Deus do céu, estão deixando aquela pessoa cantar, estão deixando aquela pessoa, meu Deus do céu. Pois é, esse tipo de pessoa sempre é assim. Agora eu acho interessante que é importante enfatizar que o zelo deles, estou falando dos fariseus, não era pela palavra de Deus, mas pela tradição dos homens. Pela tradição, eles haviam acrescentado mais 39 regras do que não se podia fazer no sábado. Pastor, o que Jesus escreveu? O que Deus escreveu nos 10 mandamentos? Lembra-te do sábado para santificar, só isso. Os fariseus acrescentaram mais 39 regras ainda. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode curar, não pode isso, porque curar é coisa de médico, libertar é coisa, não pode. E aí Jesus estava engessado ali, veio trabalhar do lado desse tipo de pessoa, meu amigo. Trabalhar do lado de fariseu é um problema. Ele sempre vai estar fazendo assim. Tem alguém profetizando? Não é de Deus. Tem alguém pregando? Está falando errado. Tem alguém falando em língua estranha? Meu Deus do céu. Tem alguém? É assim, fariseu é assim. Pastor, olha só o que nós aprendemos. O escritor pontua a maldade do coração humano. Era um dia de sábado dentro de uma sinagoga, e mesmo sendo no dia de Deus, na hora da adoração de Deus, os fariseus estavam tramando todo o mal contra Jesus. Se fosse trazer para os dias de hoje, era dia de culto, era dentro do culto, lugar onde você deveria estar glorificando. Não, toma aqui, hoje é mais fácil, né? Hoje vai por mensagem, WhatsApp. É melhor ir pelo WhatsApp, porque depois você apaga, para não ter o álibi, né? Sabe que sempre tem um traíra que te entrega, mas então o WhatsApp você apaga a mensagem. Mas ele ainda continua registrado. Você pode enganar um homem, mas Deus não engana. Entendeu? Pastor, era dia de culto, horário de culto, horário de sacrifício, horário de adoração, diácono Reginaldo, horário que era para estar ligado com o céu direto, a glória. Eles estavam tramando morte. É sério isso, e está na Bíblia. Pastor, outra coisa que nós aprendemos é que antes de defendermos nossas tradições, precisamos perguntar: elas servem aos propósitos de Deus? Tem muita tradição, tem muito legalismo que não serve para nada, só serve para você ser escravo. Outra coisa que nós aprendemos ainda é que eles dão mais valor à aparência do que à verdade. Pastor, quantas pessoas vivem de aparência nos dias de hoje? Quantas pessoas têm um ar de santidade, um ar, meu Deus do céu, se tu conhecesse, se tu conhecesse realmente,
Se as paredes daquela casa falassem, se aquela mesa falasse, se aquele carro falasse, pastor, o que falaria de você? Falaria o que, pastor? Que você é um homem, uma mulher santa? Que você é temente ao Senhor? Que o culto que você presta a Deus é um culto que gera vida? Ou é um culto que está gerando morte? Pastor, eu acho interessante que eles estavam à espreita para acusar Jesus caso ele curasse o enfermo. Vamos lá para o culto para ver se Jesus vai curar alguém, porque hoje não pode curar. Hoje é sábado, irmão Gabriel. Sábado não pode curar. Aí eu vejo, considerando isso um pecado mortal para os fariseus, eles atacaram Jesus por fazer o bem, mas saíram da sinagoga para tramarem a sua morte. Pastor, olha só que interessante, eles achavam que Jesus estava quebrando o sábado, ao fazer o bem, aquele homem, ei, levanta-te, estende a tua mão, ser curado, ok, foi curado, não se preocuparam com a vitória do irmão, não, eles estavam preocupados com o sábado. Saíram daquele culto não agradecendo a Deus, saíram daquele culto não feliz, vamos lá para a casa do irmão, o irmão vai fazer uma festa porque foi curado, ele era seco, ele era eficiente, agora ele está curado, é motivo de festa? Não, irmão, vamos aqui reunir, vamos fazer uma reuniãozinha dos obreiros aqui, vamos fazer uma reuniãozinha aqui, por quê? Não estou gostando do que ele está fazendo, a atitude que ele está fazendo eu não estou gostando. Pois é, filho, o negócio é assim, ele é Deus. Cuidado, presta bem atenção na reuniãozinha que você está fazendo lá fora, porque a casa vai cair, a casa vai cair, o prejuízo não vai ser da obra do Senhor. Os fariseus saíram para fora, tramaram para ver como poderiam matar, e tem gente que investe pesado para fazer isso aí. Tem gente que na obra do Senhor é mesquinho para oferecer, para ajudar, mas quando é para atrapalhar, é pesado. É pesado o investimento. Pastor, olha só que interessante. Olha aqui que interessante. Eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Entendeu? Coavam um mosquito e engoliam um camelo. Você está com um mosquitinho lá, tá vendo? Não, você pegar, você não vai usar. E a vida do camarada que estava um camelão aqui. Meu Deus do céu, todo mundo estava vendo um camelo, mas não, é um mosquitinho, é um mosquito, é um cisquinho lá no teu olho, irmão, dá uma olhada na travona aqui, não, cisquinho, não, cisquinho aqui, cisquinho ali, e é assim que os fariseus trabalhavam, do lado de Jesus. Uma carinha é de você ter um troço, do lado de Jesus. Pensa, nós do lado de Jesus, nós ia perder tempo, irmão, está curando, deixa curar. É sábado, domingo, é segunda, é terça, deixa curar. Conta comigo, quer que eu traga mais lembrado, vou trazer mais. É no sábado que tu gosta de curar, é no sábado. Irmão, se está curando, é bênção. Eu vou lá estar preocupado com o sábado, irmão, misericórdia. Jesus cura de manhã, tarde, à noite, segunda, terça, quarta. Pastor, mas é horário de trabalho, eu não vou. Irmão, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Nenhum cristão deve hesitar em fazer o bem no dia do sábado. O exercício da misericórdia, a cura do enfermo, o alívio da dor do aflito deve ser sempre praticado sem receio. É para fazer o bem? É para fazer o bem? Então estende a mão, filho. Pastor, estende a mão, você está fazendo bem, faça da maneira certa. Não faça da maneira que o mundo, pastor, o mundo está fazendo um monte de coisa lá e vai fazer, irmão, o que eu estou fazendo? Estou fazendo da maneira errada? É certo que ele fazer? Não, pastor, então eu não aceito o que o mundo está fazendo. Mas é Deus que está, não é, Deus não permite fazer as coisas da maneira errada, Deus permite as coisas da maneira certa. Se as coisas estão sendo feitas da maneira errada, não é Deus, é Satanás. Presta bem atenção, se você conhece a palavra, você não é enganado. Salmo 1 diz bem assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não anda segundo o conselho. Sim. Antes tem o seu prazer na
está de dia aí? Ok. Oh, eu gosto. Pastor, aqui rapidinho para nós encerrar. Olha só, o reloginho aqui que eu quero mandar mais rápido, né? Lá o negócio é mais devagar, moço, lá tu sopra, não tem que passar. Aqui não, interessante. Olha só que interessante aqui, ó. Eles dão mais valor a um animal do que ao ser humano. Existe alguém que você conhece que age dessa atitude? Dá mais valor a um animal do que ao ser humano? Pastor, olha só que interessante. Mateus capítulo 12, versículo 11 e 12. Os fariseus haviam perguntado a Jesus se era lícito curar no sábado. Mateus capítulo 12, versículo 10. Ao que Jesus responde, olha a resposta que Jesus responde com o operador, irmão Osmir. Primeiro, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova? Pastor, não mexe com o meu cachorro. Como é que é o nome da criança lá? Olha só, até em inglês o nome ali. É inglês ali ou é espanhol? É inglês? Não tem nada de aramaico nisso ali, né? Hebraico, né? Pois é, não é o caso. Mas olha os fariseus. Jesus pergunta para os fariseus. Jesus pergunta para os fariseus. Como é que é o nome dos passarinhos lá, irmã Helena? Agora tem mais um missionário intruso lá, né? Como é que é? Kiko? Pois é, Jesus pergunta para os fariseus, evangelista Fábio, vamos descontrair um pouquinho. Olha aqui o que ele pergunta: tendo você uma ovelha, passarinho, ou um cachorro, ou uma vaca, ou um gato, sei lá o que for, uma piton, que aqui na Austrália tem muita gente que cria piton em casa, galinha, presbítero irmão Giovanni, pastor, tendo você um animal, uma ovelha, num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Jesus está fazendo essa pergunta. Não vai fazer o esforço para tirar? Tu vai deixar o animalzinho ali? Não, tem que tirar. Com certeza, tem que tirar. O que você acha? Tem que tirar, né? É ética tirar, é ética, não? Tem que tirar. Ok, tem que tirar. Jesus, tem que tirar. Ok, vocês já responderam. Quanto mais vale o homem de que uma ovelha? Pastor, essa pergunta, ele deveria ter ficado sem responder. Porque Jesus falou, usou a resposta deles, irmão Edson. Então, peraí, se vocês desejam tirar aquela ovelha, salvar a vida, e esse homem aqui, que precisa, não posso eu salvar? Você está vendo? Que vocês querem salvar a vida da ovelha, irmão, não? E não quer deixar Jesus salvar a vida do homem. Distorcido, né? Pastor, agora Jesus faz uma pergunta, mais uma pergunta. Irmã Lenice, ainda nesse versículo 12, finalzinho, Jesus fala bem assim, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Mas Jesus também faz outra pergunta: é lícito no sábado matar ou dar vida? Matar ou dar vida? Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer que Jesus, querendo dar vida para aquele homem, os fariseus querendo tirar a vida de Jesus. Jesus pergunta para os fariseus: o que é mais lícito fazer, matar ou dar vida? Porque eu aqui no culto estou querendo salvar a vida do menino, e vocês saindo do culto estão tramando para me matar. Entendeu? O que é mais lícito, matar ou dar vida? De que partido estamos participando? Daquele que dá vida ou daquele que quer matar? Jesus perguntou para os fariseus pensavam que Jesus não sabia, mas Jesus sabe. Jesus sabe que no final do culto eles estavam se reunindo ali do lado talvez da igreja, lá do lado da sinagoga, e com os herodianos, está lá no versículo, tramando para ver como iriam procurar matar Jesus. Temos que matar esse cara, temos que tirar ele de circulação, temos que fazer alguma coisa, temos que manchar a capa dele, temos que caluniar ele de alguma coisa. Para quê, pastor? Para que ele pare de dar vida às pessoas.
Aí Jesus pergunta: escuta, vocês acham o que é mais lícito, da vida ou matar? Da vida? Claro, da vida. Então pare de pensar pensamento de morte a minha pessoa. Pare de pensar, pare de ficar tramando a minha morte. Olha só que interessante, irmã Gabriela. Olha aqui, ó. Ainda nós aprendemos falando quanto vale agora para Jesus. Para Jesus, quanto vale uma vida para Jesus? Para os fariseus a gente já descobriu quanto vale. Para os fariseus não vale nada. Para os fariseus o animal vale mais do que uma vida. Agora para Jesus, irmã Jéssica, quanto vale uma vida? Agora nós vamos falar aquilo que a gente gosta de falar. Primeiro lugar, aqui ó, uma vida vale mais do que o legalismo religioso. Nós aprendemos no último culto. Davi chegou e pediu pão. Não tinha pão, a não ser o pão sagrado. Mas não pode pão sagrado. O pão sagrado é para o sacerdote. Mas Davi precisava do pão, pastor. Pois é, mas não é lícito. Porém, a vida tem mais valor do que o ritual. O sacerdote cedeu os pão sagrado. Então Davi leva para alimentar os jovens. Para Jesus a vida tem prioridade. Pastor, eu vejo que em Lucas capítulo 18, versículo 11, diz bem assim, ó: e o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais, homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Pastor, quem foi que foi parar no paraíso? O adúltero, o impuro e o publicano. E o cara que estava dizendo, que era o cara, foi parar lá no tormento. Outra coisa que nós aprendemos, Jesus tocou no ângulo da questão quando perguntou aos fariseus: é lícito, capítulo 3, versículo 4, acompanha lá, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Jesus pergunta, salvar a vida, irmã Bel, ou tirá-la? O que é lícito fazer no sábado? Salvar ou tirar a vida? Pastor, botou os fariseus ali numa encruzilhada ali agora. Para onde que nós vamos? Se nós vamos dizer que é lícito salvar, então eles vão estar contradizendo, porque eles estavam perseguindo Jesus. Se eles vão dizer que é lícito tirar a vida, então eles estão contradizendo com a lei, porque a lei diz: não matarás. Olha só que interessante, Jesus não levantou a lei, mas interpretou com autoridade. Interessante, pastor, que Jesus chegava e ministrava sobre os demônios, e os demônios obedeciam a ele. Os fariseus chegavam e tentavam ministrar, fazer o mesmo, e os demônios não obedeciam. Aí iam questionar Jesus. Marcos capítulo 1 ali em diante diz bem assim: gente, com que autoridade você ministra aí que os demônios obedecem? O que eles queriam dizer, presbítero Giovanni? Eles estavam dizendo: escuta, por que os demônios obedecem a vocês? E quando eu prego, quando eu faço, os demônios não obedecem? Porque você não tem autoridade. A autoridade vem do céu. A autoridade é só Deus que dá. Glória a Deus. A autoridade é Deus que libera para você. Deus fala bem assim para você: abre a tua boca e eu te encherei. A autoridade do céu. Deus fala para você: prega a palavra e não te cales. A autoridade do céu. Deus olha para você lá na cova e diz bem assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. A autoridade do céu. Deus fala para Davi: vai e mata de um gigante porque eu estou contigo. A autoridade do céu. Deus fala para José: José, fala assim, assim, assim para o faraó. E José fala para o faraó, ele sendo escravo, prisioneiro, o faraó, o rei do Egito. Porém, quem tem autoridade do céu é uma autoridade sobre todas as autoridades aqui da face da terra. Glória a Deus. A terra eles obedece. Agora eu vejo algo interessante ainda para nós encerrar. Aqui ó, quanto vale uma vida para Jesus? Uma vida vale mais do que bens materiais. Pastor, os escribas e fariseus estavam prontos a tirar uma ovelha de um buraco no sábado, mas não aceitavam que aquele homem fosse curado no sábado. Que mais? Para eles uma ovelha valia mais do que um homem. Para eles
vezes uma ovelha valia mais do que um homem. Pastor, por que tu não vai fazer isso? Por que não faz aquilo? Porque não dá, pastor. O carro quebrou, não dá para sair, irmãos. Lá no centro de Brisbane, não tinha carro lá, eu fui fazer visita a pé. E aí, pastor, você está no sol quente? Sim, claro. Não tem desculpa para não fazer a obra do Senhor. Se estivesse aleijado, ok, tem cadeira de roda, tem todas as calçadas, tudo com entradinha, ok, pastor. Se fosse mudo, hoje tem escola de fazer sinal. Pastor, eu sou pobre, então não passa fome, porque o Filho de Deus, o próprio salmista, ele nunca viu um justo mendigão. Glória a Deus. Mas quantas vezes isso aqui tem te privado de fazer a obra do Senhor? Se acontecesse a aprovação de Jó em algumas pessoas hoje, não sei aonde eles iam parar, mas a primeira coisa que eles deixariam de ser era fiel a Deus. Mas Jó foi provado, Jó perdeu tudo, mas não deixou de ser fiel a Deus. E ele ainda falou: nu eu saí, irmã Clédia, e nu eu vou voltar. O meu Redentor vive. Isso é comunhão, intimidade com o Pai. Glória a Deus. Uma vida vale mais do que bens materiais. Marcos, o único evangelista que fala dessa coligação espúria entre escribas e fariseus com os herodianos para tramarem a morte de Jesus. Sabe quem foi que tramou a morte de Jesus também? Dita lá o nome dele lá, vai lá, vê se você consegue lembrar. Como é que é o nome dele? Isso, Judas. Quanto é que ele vendeu? Quanto ele vendeu? Fala lá. Quanto? 30 moedas de prata, preço de um escravo. Se Jesus estivesse com nós e pessoal hoje, não teria dinheiro no mundo, mas teria alguém que ia negociar. Estão negociando hoje, trocam as coisas de Deus por qualquer outras coisas, coisas que atraçam o tesouro, corrói. O ladrão mina, o ladrão rouba, mas eles trocam Jesus por isso. Jesus nunca te trocou por nada. Jesus, quando desceu lá da glória, Ele não olhou se você era rico ou pobre, se você era filho de A, B e C, não. Ele disse assim: Pai, eu vou morrer, seja por quem for, eu vou morrer. Se é prostituta, eu vou morrer. Se é alcoólatra, eu vou morrer. Se é drogado, eu vou morrer. Se é ladrão, eu vou morrer. Pai, eu vou morrer por aqueles que me baterem. Eu vou morrer por aqueles que me chicotearem. Eu vou morrer, Pai, aonde tiver uma alma perdida, eu vou morrer por aquela alma. Glória a Deus. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Vamos para os finalmente. Olha só que interessante. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale a sua própria vida. Sabe por que estamos vivos hoje? Irmã Renata, sabe por que estamos vivos hoje? Sabe por que nós não morremos hoje? Sabe por que um boi não caiu na nossa cabeça? Sabe por que a knife não atravessou o nosso crânio? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Coisa que você nem sabe, mas Deus sabe, vai revelar para você. Porque Ele trocou a vida dele pela sua. Ele entregou a vida dele pela sua. Agora imagina se Jesus fosse pensar, irmã Silvana, como os fariseus pensassem. Nós não estaríamos salvos hoje. Porque Jesus teria escolhido a ovelha, mas Ele escolheu você. Ele escolheu eu e você. Ele disse: eu vou morrer por você. Eu vou morrer por você. Se coloca de pé. O escritor diz que o amor de Jesus pelo ser humano deformado é o maior que a preocupação com a sua própria segurança. Pastor, Jesus se dispôs a morrer para salvar aquele homem.
Jesus está dizendo que vale a pena dar a sua vida para que aquele homem fosse liberto, pastor. Ele se entregou por mim e por você, por trazer liberdade e vida. Ele tinha de morrer, morrendo, ele realizou a sua missão. Por quê, pastor? Porque ressuscitando, ele ressuscitou com a chave da morte, pastor, e do inferno. Então agora ninguém mais tira a vida de ninguém. Por quê? Porque ele é o dono. Glória, aleluia. Ele morreu por ti e por mim, pastor. A irmã Karine estará adorando o nome do Senhor. A sua morte nos trouxe vida, pastor. Ele não poupou a sua própria vida. Ele foi perseguido, açoitado, preso, cuspido, surrado, humilhado, crucificado por amor de eu e você. E você hoje nós reclamamos por tão pouco, e ele fez tanto por nós. Ele suou gotas de sangue, ele foi coroado com uma coroa que ele não merecia. Ele era rei, mas colocaram uma coroa de espinho. Pastor, ele foi surrado, ele só fez o bem. Muitas pessoas enxergaram, muitas pessoas andaram, muitas pessoas se tornaram sãs, foram libertas, pastor. E aí? Tudo isso ele fez só por nos amar, só por te amar. Ele suportou a cruz com alegria, não levando em conta a sua ignomínia para salvar eu e você. Nós precisamos reconhecer isso. De que maneira nós viemos à casa do Senhor? Viemos cultuar um culto de vida ou viemos cultuar um culto de morte? Viemos cultuar a Deus ou viemos procurar defeito? Viemos olhar, viemos fazer reuniões para procurar a morte, pastor. Os fariseus, eles se reuniram, pastor, com os herodianos, tramando para ver quem que iria matar Jesus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, coloca a tua mão no peito, aqui no coração. Coloca a tua mão no peito assim. Isso. E diga a Deus: que culto eu estou realizando na tua presença? Que culto eu estou prestando na tua presença hoje, Senhor? Eu preciso cultuar um culto de vida, um culto que gera milagres, um culto que gera libertações. Pai maravilhoso, afasta, Senhor, aqueles que cultuam nós, Jesus. Que nós possamos cultuar um culto e adoração a Deus. Esse culto vai gerar vida, esse culto vai gerar libertação, esse culto vai gerar cura, esse culto vai gerar perdão, esse culto vai gerar adoração, esse culto vai gerar vida no